o Brasil inteiro sabe e que a região Nordeste sabe principalmente. Por outro lado, eu não faço promessômetro, eu anuncio coisas que eu vou fazer e eu tenho experiência para isso. Tempo, candidato. Muito bem, agora então é a sua vez, candidato Serra, de fazer a pergunta para o candidato Plínio. Plínio, os planos de saúde tiveram um reajuste neste governo 20% acima da inflação. A tarifa de energia elétrica teve um reajuste 20% acima da inflação. O celular brasileiro é o mais caro das Américas. E o saneamento, como eu te disse anteriormente, teve o seu imposto aumentado 2,5 vezes pelo governo federal. Por que você acha que o governo federal faz essa política de reajustes acima da inflação, em cima do consumidor? Porque, na verdade, ele está a serviço do capital, como o seu governo, como o Fernando Henrique. Os dois são governos do capital, são governos dos ricos, são governos do pessoal que tem nome, sobrenome. Não é o seu governo. O seu governo é o governo daqueles que não têm nome, daqueles que podem ser mortos a qualquer momento, daqueles que ficam na fila o tempo inteiro, daqueles que levam 4 meses para poder obter um exame, 1 ano para obter uma cirurgia. Esse é o governo. E os dois, juntos, foram exatamente isto, por uma razão simples, Serra. Porque eles não têm nenhum dos dois. São governos oriundos das classes dominantes. Eles não podem se opor às classes dominantes. Então, quando a turma do celular quer aumentar o celular, tem que aumentar o celular. Quando a turma do saneamento quer aumentar, tem que aumentar. E isso tudo porque, na verdade, é o 5º debate nosso. Você já viu tudo. Você já viu as guerras aqui, você já notou tudo isso. Aqui tem 3 candidatos do sistema e um candidato de fora do sistema, que por ser de fora do sistema é chamado de brincalhão, é chamado de louco, é chamado de maximalista, é chamado de não democrata, é chamado de querer fazer as coisas por a força. Mas você sabe que não é nada disso. Você sabe que aqui o que há é a defesa correta daquilo que é o seu direito, doa a quem doer. A réplica, candidato Serra. Plínio, por favor, senhor. E é muito importante que os telespectadores ouçam isso que eu vou dizer. No governo, eu vou por essas agências que no fundo decidem a respeito de reajustes e tudo mais, a serviço dos consumidores no Brasil, não a serviço de partidos, do loteamento político, que até já estava se anunciando aqui, repartição de cargos, etc. Não, servir ao interesse público, isso nos planos de saúde, isso nos celulares, isso em relação a medicamentos e a muitas outras questões. Isso é fundamental. Na área da saúde ainda, eu vou fazer a rede de ambulatórios médicos de especialidade, de policlínicas, em todo o Brasil, 150, cada um atendendo 15 mil pessoas em consultas e 40 mil em exames médicos por mês. Além disso, vou revitalizar os genéricos que ficaram para trás e, inclusive, retomar a questão das patentes que nós enfrentamos. Agora, a tréplica do candidato Plínio em 1 minuto, por favor. Olha, eu volto àquilo que falei antes, né? Aqui são 3 candidatos sérios, estão defendendo os seus pontos de vista. Agora, o que eu queria, e eu acho que ficou, no 5º debate, a gente está vendo isso claramente. Ficou muito claro que aqui tem 2 propostas distintas. A proposta das soluções radicais, que ferem os interesses estabelecidos, e as propostas até razoáveis, mais razoável, menos razoável, mas que não soluciona o seu problema. E é nisso que os 3 candidatos são iguais. Eles trabalham dentro de um mesmo campo. É o campo das classes dominantes. É o campo dessa ordem social baseada na segregação social, baseada neste muro
que você vê diante da sua vida o tempo inteiro. Aí está, então, nós concluímos assim a série de perguntas e respostas entre os candidatos à presidência da República neste último debate realizado antes da votação deste domingo. E como nós informamos no início, chegou o momento em que os candidatos terão um tempo para as considerações finais. Segundo o sorteio que foi acompanhado pelos assessores, o primeiro candidato a falar é uma candidata, é a candidata Marina Silva, do PV. 2 minutos para as suas considerações finais, candidata. Obrigada, Bonner. Obrigada, Serra, Dilma, Plínio, pela oportunidade desse debate e desse encontro para debater o Brasil. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar aqui. E quero agradecer o povo brasileiro por me trazer até aqui, com as propostas que defendo, com a atitude que tenho tido em relação a esse processo eleitoral. Eu me dispus desde o início a quebrar o plebiscito. E hoje, com alegria, eu posso anunciar que a onda verde que tomou conta do Brasil já quebrou o plebiscito e transformou as eleições de 2010 em um processo político para que cada cidadão, no segundo turno, com tempo igual para o debate, possa aprofundar melhor as propostas de cada um, conhecer a trajetória de cada um. Uma outra coisa que eu havia dito é de que eu não queria o embate, eu queria o debate. E é isso que eu tenho feito em todos os debates que eu tenho participado, em todos os lugares que eu tenho ido. Eu tenho colocado as minhas propostas, não do jeito velho, da política velha do século XXI, do século XX, mas da política nova, da política que pensa as coisas integradas, da política que vê o cidadão como agente da sua própria história. E é para essa política que eu quero chamar você, para que você me ajude a chegar no segundo turno, porque eu sou a única que depende do seu voto. Se a Dilma for para o segundo turno, ela pensa que é pelas suas coligações, pelo seu tempo de televisão. O Serra, a mesma coisa. Se eu for para o segundo voto, para o segundo turno, eu tiro você, eleitor, do anonimato, porque eu preciso de você para que a gente faça do nosso país uma verdadeira democracia, pensando 2 vezes antes de decidir o seu futuro. Eu sei que há uma intenção de ter 2 mulheres, então que fiquem as 2 no segundo turno, com tempo igual para um debate igual. Agora, então, pelo sorteio realizado na presença de assessores, é a vez do candidato do PSDB, José Serra, fazer as suas considerações finais. Quero agradecer a toda a atenção dos telespectadores em todo o Brasil, aos candidatos, ao Bonner pela sua condução. Durante esta campanha, estive em todo o Brasil, em todos os debates. Não fugi a debates, apresentando as minhas ideias e as minhas propostas para o Brasil. Através de debates na imprensa, de entrevistas, uma imprensa livre, que é o que eu defendo em nosso país. Eu tive a oportunidade de percorrer o Brasil inteiro, vi pessoas de todos os cantos e senti no olhar, no abraço, nas palavras, o grande incentivo para esta luta, que é a luta de presidir o nosso país. Eu venho aqui hoje pedir o seu voto. Se você já vota em mim, que conquiste um outro voto. O que eu ofereço? Eu ofereço a minha história, a minha vida. Eu comecei como líder estudantil morando aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, enfrentei 14 anos de exílio. Durante esse período eu estudei e me formei. Voltei ao Brasil, fui secretário, fui deputado 2 vezes, fui senador, ministro 2 vezes, prefeito e governador. Sempre lutei pelo nosso povo. Sempre lutei por aqueles que mais necessitam. Fiz isso o tempo todo e carrego comigo esse sentido de responsabilidade. Uma economia forte para o Brasil, para garantir os empregos e mais empregos no futuro, melhorar na saúde, melhorar na segurança e melhorar na educação. E vou agora para domingo com verde e amarelo no peito. O Brasil no coração. Pedir o seu voto e a oportunidade para, no segundo turno, completar as nossas propostas e levar o Brasil a uma decisão que lhe assegure aquele futuro bom que queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Agora, pela ordem determinada em sorteio, é a vez de a candidata Dilma Rousseff, do PT, fazer as considerações finais.
Eu queria agradecer ao Bonner e à Rede Globo, queria agradecer aos candidatos Serra, Marina e Plínio e, sobretudo, queria agradecer ao telespectador que nos acompanha até agora. Você, telespectador, nem imagina como é que é exaustiva uma campanha presidencial, mas ela tem grandes compensações, que é a chance da gente conhecer pessoas de todos os cantos do Brasil. Pessoas fantásticas, que agarram oportunidades e transformam essas oportunidades em realizações incríveis. Ver, por exemplo, as mães do Bolsa Família vestindo seus filhos, o pequeno agricultor que aumentou sua produção porque agora o Luz para Todos chegou à sua propriedade, assistir os trabalhadores da construção civil, das novas hidrelétricas, de todas as atividades industriais que chegam ao Brasil trabalhando como nunca e com as suas carteiras de trabalho felizes, tudo isso foi uma grande emoção. E nessa etapa final da campanha, eu quero agradecer a Deus por ter me trazido até aqui. Foi com muito esforço que eu cheguei até aqui. Quero agradecer a você que me recebeu na sua cidade, que me mandou um telegrama, que me deu uma mensagem de otimismo. Mas, sobretudo, eu quero dizer que eu estou preparada para ser a primeira presidente da República, se eu puder, humildemente, contar com o seu voto. Em troca dessa confiança, eu lhe dou a dedicação e lhe dou também todo o meu empenho em fazer desse um país maior. A minha meta é que o Brasil seja um país desenvolvido. Mas, para mim, esse país só será desenvolvido se, ao final, eu tiver conseguido erradicar a pobreza e que todos os brasileiros compartilhem da sua riqueza. Eu queria dizer, pode contar comigo. Eu vou contar com vocês também. Candidata. Agora, as considerações finais do candidato do PSOL, Plínio. Primeiro eu queria agradecer ao PSOL pelo apoio que tem me dado. Agradecer aos meus auxiliares, que vocês veem aqui, que foram de uma dedicação extraordinária. Agradecer a Marieta, aos meus filhos, às minhas noras e às minhas netas, e aos meus netos. Hoje, nesse minuto, acaba uma guerra. Não, acaba uma batalha. A guerra vai continuar. A guerra é destruir esse muro que separa você das suas aspirações, que separa você dos seus direitos. Amanhã eu vou convocar vocês para essa guerra. E quero dizer a vocês, a maior alegria que eu tive nessa campanha foi o apoio da juventude. Talvez muita gente não entendeu o que eu falei aqui. Muita gente não captou. A juventude captou, porque a juventude pensa no futuro. Eu estou falando para o futuro. Não estou falando nem para o presente horrível que nós temos, nem para o passado. Eu estou falando e pedindo a vocês, jovens, pensem grande, não pensem pequeno. Não acreditem no impossível. O impossível torna-se possível se você quiser. Ele vira possível. É preciso coragem. É preciso tenacidade. É preciso força. E é preciso não esconder a realidade, não ter medo dela. É preciso falar as coisas como elas são. Elas foram ditas aqui dessa maneira. Assustou muita gente. Não vocês, não os jovens. Olha, 60 anos de vida pública. Exílio, perda de cargo, perda de mandato. Mas compensou, se a juventude levar adiante o meu projeto. Viva o Brasil! E assim, nós estamos encerrando o último debate das eleições 2010 com candidatos à presidência da República. Eu quero agradecer a presença de José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PT, Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os senhores deram mais uma oportunidade para que o eleitor brasileiro possa conhecer as propostas dos senhores, as propostas de quem, afinal, pretende governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Eu agradeço a você também, eleitor, telespectador, pela sua audiência até agora. Nós continuaremos acompanhando os